Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú, transmitindo em 1070 kHz, Jaú, estado de São Paulo. Rádio Piratininga AM. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à rua 12 de outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, uma manhã gostosa aqui na cidade de Jaú, temperatura agradável e hoje um programa pra lá de especial. Comigo aqui no estúdio, Maurício Bertolino, Anderson Moura, Edson Maldonado e o Guilherme sempre nos dando o apoio necessário. E hoje temos um convidado também muito especial, Jorge Elahá, que vai falar sobre influência espiritual e família. Primeiramente, nossos bom dias. Bom dia, Maurício. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson, Edson. Bom dia ao pessoal da técnica. Bom dia ao Jorge Elahá. Prazer tê-lo conosco. E bom dia a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo Face. Bom dia, Anderson Moura. Bom dia, Rick. Bom dia, Edson, Maurício, Guilherme da técnica. Bom dia, pessoal do chat. O pessoal que ouve pelas ondas da rádio aí em casa, enquanto vai fazendo os afazeres do lar, né? Ouvir uma mensagem espírita bem confortante. Excelente dia, Jorge, e que nossa manhã seja maravilhosa. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Rick. Bom dia a todos que estão aqui conosco, né? Bom dia, Jorge. Muito obrigado por nos atender. Sabemos que sua agenda é um tanto quanto robusta, mas muito obrigado, viu, pela sua gentileza, mais uma vez. O assunto interessante, a influência espiritual na família, principalmente hoje em dia, né, com a internet aí. Mas antes eu vou dar os recados aqui das nossas palestras, né? Hoje nós temos lá a nossa querida Mariana Trevisanuto, às 14h, lá no Cefec. Terça-feira, Álvaro Mesquita, né, também lá no Cefec. E então, essas são as palestras dessa semana. E os livros aí que vão ser sorteados, que o Rick vai falar aí. Vamos lá, então. 2 livros hoje para o sorteio. O primeiro, Sublime. Jorge? Olá. Agora sim, agora o som Agora voltou. sim. Muito bom dia. Gratidão. Não está ouvindo, Jorge? Agora sim, agora voltou novamente. Muito bom. Agora voltou. Maravilha. Suas considerações iniciais. Gratidão pelo convite. Muito obrigado. Quero dar aí o meu bom dia para todos os companheiros que estão pelo nosso Facebook. Reinaldo, Silvio, Maria Rita, Bertolino, Nilceia, os companheiros que estão conosco e nós aqui no estúdio. Também o meu bom dia para o Maurício, para o Rick, para o Anderson e para o Edson Maldonado. Que todos nós sejamos muito bem-vindos a mais um estudo dos conceitos da doutrina espírita. E você vai falar de um tema extremamente importante. Qual é a influência espiritual na família? Ou como que a gente pode abordar esse tema? Pois é, Rick, isso é uma questão muito interessante, porque a palavra mediunidade, ela acabou ficando muito vinculada à reunião mediúnica. Quando se fala de mediunidade, as pessoas têm muito a ideia de que isso tem a ver com espiritismo e que isso tem a ver com reunião mediúnica. Mas a mediunidade, como nós todos bem sabemos, é uma particularidade da criatura humana e não dos espíritas e muito menos do trabalho mediúnico que a gente pode realizar na casa espírita. Então, pessoas das mais diferentes religiões também
são dotadas desse recurso. Católicos, protestantes, espíritas, budistas, ateus. Todos nós estamos dotados desse recurso, que é uma janela para o mundo espiritual. E essa janela para o mundo espiritual, ela não se restringe unicamente aos aspectos religiosos. Você pode ter, fora do ambiente religioso, também expressões de mediunidade. Um psicólogo atendendo um paciente, um médico imaginando qual a melhor forma de abordar uma doença, um jornalista produzindo um artigo para o jornal, um juiz prolatando uma sentença. Então, você tem a influência em várias atividades profissionais. E existe também uma certa tendência dentro da nossa sociedade de achar que só existe mediunidade quando a pessoa está em estado alterado de consciência, quando ela simplesmente não se reconhece como tal, quando ela acha que ela é uma outra pessoa, quando ela assina com o nome de outra pessoa. Essa é a mediunidade ostensiva, que é quando você se sente fora do seu estado normal de consciência. Mas nós não podemos considerar que mediunidade é a da mesa mediúnica, que mediunidade é dentro da doutrina espírita, que mediunidade é dentro das religiões, que mediunidade é apenas a ostensiva. Existem muitas expressões sutis de mediunidade que acontecem nos diversos ambientes e que a gente precisa estar atento a isso. As redes sociais, por exemplo, veiculando muitas das ideias, são grandes vetores de divulgação de determinados pensamentos que vão se irradiando e, de certa maneira, contaminando um grupo maior de pessoas. A mediunidade também funciona da mesma forma. Nós temos muitas situações em que determinados indivíduos, em função das dificuldades morais que têm, eles acabam se aproximando muito de determinados conceitos que nem são deles, mas que são trazidos por outros companheiros. A mediunidade tem mais ou menos a mesma forma de funcionamento. É como se fosse um hálito mental produzido por um conjunto de entidades que nos circundam e que interferem no nosso pensamento. Você vai no trânsito e não há justificativa plausível para que você, de repente, se aborreça, saia do seu carro, chute a porta do carro do outro, agrida. Em ambiente de trabalho, onde as pessoas se ofendem, onde surgem processos de perseguição, no ambiente político, onde ódios e violências são apresentadas sem que a gente consiga encontrar uma justificativa satisfatória para isso. E, evidentemente, se a mediunidade ela pode ser não ostensiva e se espalhar por esse conjunto de fenômenos que a nossa sociedade possui, não é difícil imaginar que ela também possa e está muito mais presente dentro do nosso lar. Por quê? Porque o lar é um ambiente onde se reúnem, tipicamente, espíritos que possuem fortes vínculos do passado. Segundo a doutrina espírita, as famílias se formam fundamentalmente, mas não obrigatoriamente sempre, mas fundamentalmente por laços que nos vinculam do ontem com o hoje. Esses laços que nos vinculam do passado para o presente são de duas naturezas, laços de afeto e laços de desafeto. Então, quando nós amamos alguém, amamos um filho, amamos um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um neto, um parente ao qual estamos vinculados e que possuímos por ele uma grande simpatia, evidentemente que as entidades espirituais elas nos influenciam, ajudando com que a gente perceba o que a gente pode fazer para que a gente auxilie ou fortaleça esses laços de afeto. Então, nós vamos encontrar
muitas situações de amor, de afinidade, de pais que sentam com os filhos que erram e dizem: não, meu filho, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Foi que houve com você? Quanto de influência espiritual existe nisso? Quanto do amor de pai e de mãe não advém de uma influência espiritual que a gente tenha? Conta-nos a doutrina espírita que nós temos no mundo espiritual uma grande quantidade de amigos que compõem a nossa chamada família espiritual. E dentro da família espiritual, alguns que são mais destacados, que são os nossos mentores, que estão mais próximos de nós e que nos ajudam, que nos influenciam, sugerem para levar no médico, leva esse menino no médico. E a gente assim, alguma coisa parece que estava me dizendo, leva no médico, leva no médico. Então, nós temos muitas expressões de amor dentro de família, que são potencializadas exatamente por essas presenças espirituais sutis que nos fazem. Às vezes a família discute, aí um dos dois vem e diz assim: olha, eu queria te pedir desculpa do que aconteceu, me perdoa, acho que a gente não pode fazer assim. Esse desejo de restabelecer as coisas que estão quase que rompidas, essas nossas buscas de transformação para que a gente faça a nossa mudança, para que a gente mantenha a família coesa, tudo isso são instrumentos aonde os canais espirituais podem atuar, promovendo a harmonia doméstica. Entretanto, os laços de família, eles não são só laços positivos, infelizmente. Nós temos também laços de desafeto que nos vincularam a determinadas pessoas. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque o objetivo da família é dar certo. O objetivo do ambiente familiar é para que a harmonia se faça. A gente não se reúne em família para dar errado. A gente se reúne em família para dar certo, e nós temos recursos para dar certo. É como se fosse mais ou menos assim, Henrique. A gente reencarna cada um com uma caixa de ferramentas, sabe? A gente traz uma caixa de ferramentas. Alicate, chave de boca, chave de fenda, uma chave Phillips, uma chave de grifo, né? Um alicate de bico. Cada um de nós vem com a sua caixa de ferramenta. O problema é que a gente nem sempre abre a caixa de ferramenta para trabalhar os problemas que acontecem. E aí dizemos: muito difícil, trabalhar em família é muito difícil. Mas já tentou conversar? Não, nem tentei. Então, é aí que está o nosso ponto de inflamação. Nós trazemos conflitos que são abrandados pelo esquecimento do passado. Nós vemos muitas pessoas dizerem assim: eu queria esse negócio de reencarnação, mas eu queria lembrar. Eu queria vir sabendo. Gente, o objetivo da encarnação é esquecer. Porque senão você vai ter muita dificuldade de fazer a mudança. Porque se fosse, Maria José D'Angelo, se fosse para que a gente renascesse, lembrando de tudo que a gente fez, era melhor ficar lá. Então, a gente vem exatamente para esse esquecimento e sentar na mesa junto com os nossos desafetos. Então, nós temos, na verdade, desafetos, é verdade, mas nós temos uma caixa de ferramenta. E nós temos mentores espirituais, quer dizer, a gente tem uma série de instrumentos para que a família dê certo. O objetivo dela é que ela dê certo se nós usarmos todas as ferramentas que nós temos. Só que quando nós não usamos essas ferramentas, nós abrimos uma brecha dentro do ambiente familiar para que determinadas influências que não são positivas, elas se estabeleçam. E aí é que nasce o grande problema que a gente tem, Vanessa. Nós nos aproximamos dos companheiros que não foram nossos afetos do ontem, não usamos as ferramentas positivas e ficamos entregues às questões negativas. Então, nós temos uma sociedade lá fora, materialista, impulsiva, ansiosa, depressiva, cheia de traumas, cheias de recalques, cheias de muitos problemas.
em que essas pessoas que compõem a sociedade estão sob a influência de entidades perniciosas que acabam produzindo esse processo de adoecimento na séria. E por conta desse processo, essas influências chegam em casa pela via material. Eles são influenciados lá fora e esses influenciados perturbam a nossa família, assim como se fosse uma perturbação de segunda ordem. Eu até nem sou perturbado diretamente, mas o cara que vai para a rede social, ele é. E é ele que inocula a ideia da perturbação através da rede social para mim. De outras vezes, eu sou assediado diretamente. Diretamente. Em que sentido? Uma entidade espiritual se aproxima de mim, ela não precisa fazer eu perder a minha consciência, ela não precisa fazer com que eu ache que eu não sou o que eu sou, mas são pensamentos sutis do tipo, e se eu largar meu marido? E se eu largar? Será que ele me ama de verdade? E se eu abandonasse tudo e fosse embora de casa? E se eu expulsasse meu filho de casa pelo tanto que ele tem me aborrecido? Então, nós temos, dentro desse cenário, uma quantidade muito grande de histórias que fazem com que a nossa sociedade perceba que nós precisamos de alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer efetivamente na busca de uma harmonia para o nosso ambiente doméstico? Sabendo que existe a influência espiritual positiva e existe a influência espiritual negativa, o que nos compete fazer? Eleger a influência que a gente quer. Influência sempre vai ter. A mediunidade é como se ela fosse um canal, uma porta. Quem vai passar por essa porta? Vai depender de quem é que eu sintonizo. A gente está aqui numa rádio que é um excelente instrumento de entendimento dessa questão. Cada frequência que a gente escolhe, nós estamos diante de uma programação diferente. Se você sintonizar em 1070 kHz, você vai acessar a frequência da nossa rádio. E automaticamente esta programação vai chegar na sua residência. Se você mexer no dial e escolher uma outra frequência, uma outra programação completamente diferente é que vai alcançar a sua residência. Quem é que escolhe o que quer ouvir? É o ouvinte. Então, quando eu sintonizo numa rádio, eu estou sintonizando com uma proposta de programação. Então, as influências, elas sempre vão existir, ou seja, o nosso rádio vai estar sempre ligado. O que a gente vai ter que fazer é promover a escolha da frequência correta para a programação que nos agrada. E como é que a gente escolhe essa programação? Existem muitos instrumentos que a gente pode utilizar para que a gente promova uma melhor condição das nossas residências. Então, vamos lá. Primeira atitude que nós devemos tomar para que a gente consiga, efetivamente, garantir uma melhor harmonia dentro das nossas condições de melhoria da harmonia doméstica, Silvio. É assim. Nós evitarmos trazer para casa a perturbação que existe lá fora, sabe? Existe muita perturbação no mundo. Então, a gente chega em casa, aí vai sentar para almoçar, aí senta na mesa e diz assim, vocês estão sabendo do cara que matou a menina e cortou em pedaços todo dentro da mala? Aí, por que você traz isso para casa? Por que você traz essas discussões? Vocês estão sabendo do cara que matou? E aí, esse comentário... Não é que a gente vai ser alienado. Não vamos falar disso. Não. Você pode até falar, mas cuidado quando falar para que isso não tome a condição doméstica, para que isso não tome
o espaço da conversa, na mesa, e aí aquela conversa vai se esticando, e aí ele cortou assim e tal. Poxa, você vai trazendo essas energias espirituais vinculadas a essas histórias, elas se sentem atraídas. E você cria no seu ambiente doméstico uma coisa muito ruim. Então, recomendação número 1, traga as perturbações do mundo para dentro da sua casa. Recomendação número 2, evite os programas de crime que ficam repetindo crime por horas a fio, do helicóptero que procura por um corpo que foi violentado sexualmente dentro de uma mata. Então, essas histórias que ficam produzindo essas imagens negativas, elas são muito ruins, porque a tarde inteira na nossa casa nós ficamos absorvendo esse tipo de informação. Isso também não é legal. Nem aquilo que se conversa lá fora trazer para dentro de casa, e nem aquilo que os meios de comunicação que estão lidando com a questão da violência possam trazer para dentro de casa. Aí volto a dizer, não é para ser alienado, a gente precisa saber o que se passa no mundo. A gente precisa saber o que se passa. O que a gente não pode é se fixar nisso. A gente pode até comentar, mas comentar no sentido mais positivo. Né? Dizer, olha, aconteceu tal coisa, não sabendo? A gente precisa vibrar para melhorar isso, né? Não ficar esticando essa conversa dentro de casa. Aqui nós temos 2 informações com relação a essas notícias, tanto as que chegam por via física, como as que chegam pela via dos meios de comunicação. Uma terceira forma que a gente tem também para trabalhar as questões de harmonia dentro do nosso lar é sempre procurar o diálogo. Sempre procurar o diálogo. Nem sempre a gente consegue dialogar quando as coisas acontecem, porque a gente fica muito aborrecido. Então, se você perceber que você está muito aborrecido, não tente dialogar quando você está com raiva, porque a gente se excede. O mais recomendável é que, diante das situações em que você se sente desconfortável, que você espere um momento conveniente para conversar, mas tem que conversar. É muito importante marido e mulher dizerem assim, preciso conversar com você, eu me chateei com aquilo que você falou. Mas a gente precisa conversar no sentido de se ajustar, não é no sentido de se desajustar. Porque se a gente, às vezes, está muito chateado, a gente grita, fala o que não deve, ofende, passa do limite. Por isso que a gente deve evitar conversar quando esteja muito chateado, muito magoado. Espera um pouquinho, deixa passar um pouco a raiva, e aí você conversa, para poder diminuir isso. Então, o diálogo ele é sempre muito importante para que a gente consiga fazer uma garantia melhor de relação. Pai com filho, a mesma coisa. Às vezes a gente fica muito aborrecido, aí dá uma resposta em cima do laço. Não é bom, porque a gente pode ferir. E depois a gente tem que dizer, olha, não era isso que eu queria dizer, mas já foi o que você falou. Nós somos senhores dos nossos pensamentos, mas nós somos escravos das nossas palavras. Então a gente precisa estar atento para aquilo que a gente fala. Uma outra coisa muito importante para manter a harmonia do nosso lar, a oração. Nós orarmos é sempre muito bom. Principalmente quando a gente percebe que a gente é mais sutil a essas influências espirituais. Quando a gente percebe que a gente é mais antenado, ou seja, a gente é mais médium, a gente precisa estar atento para que a oração seja mais frequente. Existem pessoas que não têm o hábito de orar. Não têm o hábito de orar. Então, o que é que André Luiz sugere para nós no livro Sinal Verde, no capítulo Ao Levantar-se?
André Luiz diz assim: se você não tem o hábito da oração, então quando você levantar de manhã, não precisa você orar, mas permita-se bons pensamentos para o seu dia. Pensamentos otimistas, que você, antes de levantar, diga assim: hoje vai ser um dia muito bom, hoje eu vou conseguir fazer tal coisa. Encha o seu dia de pensamentos positivos. Se você não ora, encha de otimismo a taça do dia que está nascendo, para que esse dia não seja contaminado com o pessimismo. Existem pessoas que já levantam da cama de manhã cedo, quando colocam o pé no chão, já levanta reclamando: droga, tem que ir de novo ir para o trabalho, praga desse emprego desgraçado. Então, quando você acorda com esse pensamento, você atrai a entidade. Não, mas eu nem sou médium. Cara, você nem sabe o quanto de mediunidade você tem. E você também não está percebendo que você pode não ser, mas sua mulher é, seu filho é, sua filha é, sua sogra é. E se você não reage a esse processo, naturalmente você vai enchendo a casa das energias negativas. Quem é mais médium vai sintonizar com esta questão. Então, a oração é muito importante, principalmente para aqueles que são mais médiums, por conta da necessidade deles se organizarem emocionalmente. Então, a oração ao levantar é muito bom. A oração antes de dormir também é muito importante para organizar os nossos pensamentos durante o sono, para que você tenha um sono mais reparador, e os encontros espirituais que você vai promover durante a noite sejam encontros mais saudáveis. Está vazando um pouquinho do áudio, tá? Tá vazando? Tá vazando um pouquinho. Ah, tá. Você pode fechar aí. Ok. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos as conversas, as conversas de fora que vêm para dentro. Segundo, as notícias que chegam. Terceiro, esse diálogo dentro de casa. Número 4, a oração. Número 5, evitar a noite, evitar um ambiente noturno, evitar... Mas por quê? Porque a gente vai para o ambiente noturno e ele vem conosco para casa. Você traz parte das companhias da noite para o seu ambiente doméstico. O que a gente puder evitar disso é bom. É bom. É bom. Não é que a gente vai virar fanático, mas é bom evitar. Evita. Se você puder, evite. Você quer uma vida mais saudável? Tente evitar. Então, nossa quinta recomendação aí nossa recomendação é para que a gente evite esse processo. E nós temos uma coisa que é muito importante que a gente promova para a nossa harmonia doméstica, que a gente consiga manter o equilíbrio do nosso lar, que é uma prática que o movimento espírita possui, chamado Evangelho no Lar. Que talvez essas sugestões todas seja a que tenha maior eficácia para o grupo doméstico como um todo. Não trazer as conversas da rua para casa é bom. De desligar a televisão também é bom. A oração também é muito bom. O diálogo dentro de casa é ótimo, né? É ótimo. É muito bom que a gente tenha essas coisas. Evitar a noite é também uma prática muito interessante. Mas a oração em família do Evangelho no Lar, ela é muito importante. Aí alguém vai dizer assim: mas já não falou para a gente orar? Qual é a diferença que tem o Evangelho no Lar da oração? Já estou fazendo a oração. Por que fazer o Evangelho? Porque o objetivo do Evangelho no Lar não é simplesmente orar em família, é refletir em família. É pegar um texto e dizer assim, um texto sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre o perdão,
sobre a gente lidar com a ingratidão, e você refletir sobre esse texto, se colocando nele e dizendo, eu preciso mudar nisso. Isso é muito importante. Eu fazer uma reflexão. Não é assim, olha, não tem que fazer o evangelho. Então, pega lá, chama os meninos, e aí chama na marra, quem não quer vir, você arrasta, amarra, obriga. Isso nunca é bom. Isso nunca é bom. A gente fazer evangelho forçado é uma coisa ilógica, porque o evangelho tem que ser uma coisa prazerosa. Se eu tenho que forçar as pessoas, tem alguma coisa que está errado. Então, ele precisa ser saboroso. Ninguém vai forçar as pessoas a virem. Nós temos que fazer de maneira tranquila. E o que faz com que o evangelho no lar não fique saudável? É porque, às vezes, a gente fica criticando muito. Isso aqui é para você, hein, fulano? Isso é para você. E isso não funciona. Então, coisas que não se deve fazer. A gente não marca um texto para ler na hora para esmagar as pessoas. Não se marca ponto. Deixa abrir o acaso. Segundo, não se lê como se fosse para os outros. Leia sempre para você. Se você está no comando do evangelho, se coloque na leitura e diga assim, eu passei por isso essa semana. Essa semana aconteceu isso comigo, sabe? E aí você usa para se colocar, para mostrar para filhos e outros integrantes do lar o que a gente faz no evangelho. Que não é para ler, é para refletir, é para reflexionar sobre aquilo, para que a pessoa se sinta chamada a isso. A gente vai orar no evangelho, na abertura, no término, é verdade, vai orar. Mas ele não é leitura, ele não é oração e leitura, ele é oração e reflexão. Ele é oração e reflexão. E aí eu vou aproveitar para contar uma coisa aqui, Edson, que eu fiz na minha casa. Meus filhos foram crescendo, e aí dizem, mas não aguento mais esse livro. Essa história a gente já conhece aí e tal. Aí eu mudei o evangelho na minha casa. O evangelho na minha casa não era evangelho no lar, era novela no lar. Eu pegava uma obra do André Luiz, aí a gente fazia uma leitura de 15 minutos da obra, parávamos e comentávamos. Aí eu aproveitava para fazer os comentários espirituais e morais daquilo que tinha. Aí eles ficavam interessadíssimos. E aí o que aconteceu? Só semana que vem, meu amigo. Só semana que vem agora não dá mais não. Semana que vem a gente vai saber o que aconteceu com essa história aqui. Aí eles já sentavam, e aí? O que foi que houve agora? E aí a gente foi criando a novela no lar, e fomos lendo a série do André Luiz, assim, de maneira pequena, a gente lia 15 minutos, o que deu, o que não deu, aí marcava, a gente vai continuar semana que vem, desse ponto aqui para frente. E vai fazendo. O importante é que a gente permita com que as pessoas se sintam à vontade, percebam nele um momento de reflexão espiritual. Porque se não for assim, o evangelho perde sentido. Ele se torna um ritual, se torna uma coisa obrigatória, e o grande sabor do evangelho desaparece. Então, essas seriam os pontos fundamentais que a gente tem para que essa mediunidade dentro do lar possa ser trabalhada de uma maneira mais serena, sabe? Para que a gente consiga, de fato, promover um melhor aproveitamento das nossas condições espirituais, sabendo que o lar é um ambiente difícil pelos nossos desafios, mas é um ambiente maravilhoso, porque os nossos amores também estão ali. E a gente precisa resgatar o amor, que às vezes está sepultado debaixo da mágoa, para tornar as nossas relações familiares muito mais felizes e muito mais capazes de nos oferecer a transformação e a felicidade que a gente veio buscar na existência que Deus nos concedeu. Muito bem, Jorge. Excelente explanação aqui. Está bombando o nosso chat com perguntas, comentários. Mas a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Causature de Firenze, da Mara e do Zé.
Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629 no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje com um programa muito especial com Jorge Elahá, falando sobre a influência espiritual e a mediunidade e a família. Vamos mandar um abraço para os nossos internautas que estão conosco. Primeiramente para você, ouvinte que está no radinho, nos ouvindo nas ondas da Piratininga. E também agora para os internautas que estão nos ouvindo e nos assistindo pela página do Facebook da Rádio Piratininga. Vamos mandar um abraço para Zé Roia, Neuza Matos, Mariana Costa, Maria Cristina Santos, Ana Célia Ferreira Bertolino, Paulo Pessoa, Vera Maria Vaz de Moura, Silvia Hernandes, Maria Odete Fabre Lima, Karina Martins, nosso querido Dagoberto Costa, Cristina Avelino, Reinaldo Lima, Luciana Benite Vaz de Moura, Nilceia Bedoni, Maria Rita, deixa eu ver aqui, Tiago Daiane Valencise, Maria Cristina Santos,
Teca Nardi Costa, Rose Pereira, Antônio Avelino, a Vanessa Aiza, Maria José Dangió, Toninha Berlucci, Ivone Santos. Deixa eu ver se eu não passei de alguém aqui. Dirceu Meiado, Virgínia Rose Baraldi Lima, Maria Luísa Ciotti, Rosângela Pinheiro, Rafael Lima, Edna Ferreira, Juscelia Moreira, que acabou de entrar aqui, Maria Cecília Magalhães e Inês Bonini. Um grande abraço a vocês todos e estão automaticamente concorrendo já aos 2 livros de hoje. O primeiro, Sublime Colheita, de Selma Braga, narrado pelo espírito Glaucus. Quantos números, Maurício? 32? Jorge, sempre é o convidado que faz o sorteio para nós dos livros. Fala um número para nós de 1 a 32. Tá sem som. 5. Paulo Pessoa, então, ganhou o livro Sublime. Número 2. É o 2, Jorge, ou é o 5? Não, mas ele disse primeiro que eu, né? Então vale o 5. 5. Então, 5. Ganhou. O segundo, então, Relembrando a Verdade. Aí agora vamos para o 31. 31. Juscelia Moreira. Juscelia Moreira, então, ganhou o livro Relembrando a Verdade. Eles vão retirar, então, no Cefec, né, Edson Maldonado? Qual que é o endereço? Rua 12 de outubro, 311. Nos dias sábado, às 14, né? E terça, às 20 horas. E hoje temos também mais um evento lá no Hospital Teresa Perlatti, né? Exatamente. O tema Atendimento Fraterno é um seminário com o nosso querido Edgar Miguel e o Diego Garla, de Bauru, lá no Salão do Perlatti, às 14 horas. Hoje, infelizmente, nós não vamos poder, né, Anderson, comparecer, porque nós temos lá a palestra do Cefec e após o estudo da mediunidade, às 15 horas. Olha aí, temos um sábado à tarde aí bem recheado, bem interessante com a doutrina espírita. Jorge, agora nós vamos abrir para perguntas, tá? Você acha que deve ter lido aqui no chat, né? Algumas perguntas, comentários, inclusive falando sobre o Evangelho no Lar, né? Mas tem uma pergunta aqui da Ana Célia Ferreira Bertolino. Deixa só eu achar aqui, peraí. É que hoje está bombando, hoje eu estou meio perdidão aqui. Ela diz assim: como lidar com mediunidade na infância ou, na verdade, já na adolescência? Bom, a recomendação que Allan Kardec nos faz sobre a questão da mediunidade na infância é não estimular essa prática por conta da falta de maturidade da criança. Se uma criança apresenta características mediúnicas, não se deve estimular. E segundo aquilo que a literatura espírita nos apresenta, é importante separar aqui dois momentos diferentes da idade. Um antes dos 7 anos e outro após os 7. Estou falando 7, mas não é para marcar a data do aniversário, não. É só para pensar assim, aquela primeira infância lá embaixo, 4, 5 anos, 6, e a segunda infância. Na primeira infância, as crianças elas não são necessariamente médiuns, mas elas têm uma sensibilidade espiritual. Então, as crianças elas são mais suscetíveis, elas às vezes até percebem o mundo espiritual, mas isso não quer dizer que sejam médiuns. Então, tem algumas que choram muito durante a noite por influência espiritual. Tem outras que veem um amiguinho invisível, não é? Com a qual elas brincam. Isso não deve ser estimulado. Às vezes tem até recordação do passado, que diz assim, você não era meu pai era outro. Então, você tem uma necessidade de entender que esse fenômeno ele faz parte do mecanismo do processo reencarnatório. Então, o que fazer quando você tem uma criança, primeira infância, que tem uma grande largueza de mediunidade? Prova para os pais. Melhorar a proteção do lar,
oração com mais frequência, disciplina de pensamentos. Por quê? Porque a criança está com os canais muito abertos. A gente não vai pegar essa criança e estimulá-la, mas a gente vai, tanto quanto possível, melhorar a ambiência para que haja uma redução dos fatores perturbadores para essa criança. E a evangelização infantil numa casa espírita é a recomendação mais adequada nesse caso. Na segunda infância, que você já tem ali 7, 8, 9, 10, 11 anos, se você tem uma criança com percepções espirituais, ainda não é uma determinação de que ela seja médium, mas levanta uma boa suspeição, sabe? Porque o esperado é que esses fenômenos mediúnicos aconteçam ali na primeira infância. E na segunda, o próprio processo de amadurecimento do corpo ele vai inibindo algumas percepções espirituais. Se essas percepções espirituais elas permanecem, há uma desconfiança de que essa criança realmente ela tenha potencialidade para ser um médium ostensivo no futuro. Então, aqui a evangelização infantil, a orientação, já pode dar uma leitura infantil para que essa criança vá se educando, escolhendo lazeres sadios e observando que, claro, que para todos os filhos a orientação é a mesma, mas por serem médiums, eles são mais suscetíveis a serem influenciáveis. Então, a gente tem que ter uma atenção bem particular com essas crianças, segunda infância, que têm essa característica. Cruzou a linha da puberdade, ou seja, entrou na puberdade, é um indicativo de que o espírito acionou o sistema endócrino. Então, a menina começa a menstruar, o menino se torna fértil. Quando nós entramos nesse período, o pessoal chama de adolescência, mas é puberdade. Adolescência é um período psicológico, puberdade é um período biológico. Adolescência é no campo emocional, puberdade é no campo físico, são alterações orgânicas. Então, entrou no período da puberdade e essa mediunidade ela se mantém, então é médium mesmo, tá? Pode ficar convencido de que é. Porque a puberdade é quando eclode essa mediunidade de maneira mais efetiva. Grandes médiuns da nossa história foram adolescentes, exatamente porque nessa época há uma grande descarga de energias que se conectam com as energias espirituais. Então, quando você tem uma garota de 13, 14, 15 anos que possui sensibilidade mediúnica, é porque ela vai ser médium. Às vezes desenvolve uma depressão, desenvolve um determinado comportamento que a gente acha que é unicamente psicológico. Ele é psicológico, mas ele é potencializado por, de repente, uma presença espiritual. Pode ter aí uma componente bastante significativa de aspectos espirituais, mediúnicos. Então, leitura, evangelho, evangelização. A evangelização infantil e juvenil ela é imprescindível nesses processos que a gente nota a mediunidade ostensiva. E aí o lar, mantido com aquelas ferramentas que a gente comentou lá atrás, é muito importante, né? Para quem chegou agora, eu dei 6 informações. Evitar a perturbação do mundo, evitar as programações da mídia que falam de violência, estimular o diálogo, reforçar a oração, fugir da noite e o evangelho no lar. E aí uma 7ª, coroando tudo isso, que é a leitura edificante, né? Você ter boas leituras é muito importante para manter o equilíbrio dentro do lar. Muito bem. Anderson. Primeira parte falando sobre o evangelho no lar. E surgiu uma dúvida aqui. Os espíritos familiares, porque quando nós estamos fazendo evangelho no lar, os espíritos mentores se aproximam de nós. Daí vem a dúvida. Os espíritos familiares e o mentor, eles têm a mesma função e ele nos protege? Olha, o espírito familiar faz parte da família espiritual.
os nossos mentores também fazem parte da família espiritual. Então, se os dois fazem parte da nossa família espiritual, qual é a diferença entre os dois? A diferença é a seguinte: o espírito familiar, ele nos quer bem. O espírito familiar nos quer bem. Se o espírito familiar nos quer bem, o espírito mentor quer o nosso bem, o que é diferente. Porque nos querer bem é uma coisa, e querer o nosso bem é maior ainda, porque às vezes, por nos querer bem, os espíritos familiares, porque têm uma condição espiritual um pouco menos elevada, eles podem se confundir sobre o que seja felicidade. Então, se você tem um espírito familiar, ele quer ver você feliz no mundo. Ele se alegra quando você enriquece. Ele se alegra quando você está com saúde. Ele se alegra quando você está tendo sucesso material. O espírito mentor não necessariamente. Ele se alegra quando você está tendo vitórias morais. Quando você está progredindo de maneira efetiva no campo moral, no campo espiritual, e não necessariamente no campo material. Ah, mas não pode ter um espírito familiar que esteja interessado nas minhas vitórias morais? Bom, se tiver, então ele não é mais familiar, ele é mentor. O espírito familiar é alguém que gosta de nós, que quer ajudar, mas às vezes ele se atrapalha, porque ele tem uma visão muito material da vida. E aí acaba apontando para nós soluções que não são as mais adequadas. O mentor, não. O mentor, como nos vê claramente como espírito, ele vê que as nossas dificuldades, as nossas lágrimas, os nossos dramas são importantes para nós, enquanto, às vezes, o espírito familiar fica muito aflito quando a gente passa por uma dificuldade no campo material da existência. Essa, fundamentalmente, é a grande diferença. E aí, Paulo Pessoa, deixa eu dar aqui só uma dica para o Paulo. Uma mãe que é um espírito familiar, ela pode dizer assim: eu estou muito feliz com meu filho está progredindo tanto, meu filho comprou uma fazenda, está cheio de boi, agora ele comprou um helicóptero, ele está muito bem, meu filho, olha, eu estou tão satisfeita, depois que ele entrou nessa comissão de licitação, ele só tem progredido, meu filho. Então, essa é uma visão de espírito familiar. Ele está feliz, mas ele pode se atrapalhar com o sentido mais profundo da vida. O mentor nunca se atrapalharia e iria, ao contrário, verificar formas de, se possível, retirar esta pessoa dessa comissão que está atrapalhando o seu progresso espiritual. A Maria Odete Fabre Lima diz assim, na hora que você comentou, Jorge, a respeito de trazer as notícias negativas, coisas para casa, ela fez a seguinte pergunta: por que é difícil parar o comentário negativo do outro, né, numa situação em que às vezes está sendo inconveniente? Como fazer? O do outro, o ideal é que a gente converse sobre isso fora do momento em que a pessoa está falando, porque ofende muito. Você diz assim: olha, eu preferia que você calasse, tá bom? Porque aqui é a minha casa, eu queria que você não comentasse sobre isso. Então, se você percebe que você tem alguém com essa característica, não diga para ela: pare, não fale isso aqui dentro. A gente diz assim: eu tenho uma outra coisa para comentar com você. E aí você comenta uma outra coisa. E se você perceber que você tem uma pessoa que tem esse hábito, existem algumas estratégias que a gente utiliza. A gente fala só do positivo quando está com ela. Se ela não for um parente, a gente não tem a necessidade de conviver tão estreitamente. Eu tenho um colega de trabalho, só fala coisa negativa. A gente diminui a conversa com ele. Porque se ele tivesse que conviver comigo, ele era meu parente, ele tinha sido meu pai. Ele é meu colega de trabalho, eu não tenho obrigação de ter que conviver com uma pessoa que não tem vínculo familiar comigo e que tem um comportamento estranho. Então, a gente vai, sem ser mal educado, diminuindo os pontos de contato para evitar conflito. A gente vai reduzindo isso. Trata bem, mas não se aproxima tanto. É meu karma. Não é meu karma.
Se tivesse uma vinculação obrigatória, tinha nascido meu filho, meu pai, minha mãe, para que eu tivesse que estar com esse indivíduo por toda a existência. Se eu tenho alguém que é meu familiar e que tem esse hábito, a gente se antecipa e já diz assim, nossa, mas foi muito bom. Evita dizer assim, olha, você está falando muita coisa negativa, tá? Eu acho que você tem que se cuidar. Isso é muito antipático. As coisas ditas assim, elas ferem demais. Então, a gente compensa ao contrário. A gente diz assim, eu estou me sentindo tão bem hoje, porque, olha, eu coloquei umas coisas para eu ouvir. Isso faz tão bem para a nossa casa quando a gente está assim. Mas não diz, agora você faz ao contrário. Não trata dessa forma, mas fala do positivo. Como diz André Luiz no livro Agenda Cristã, o mal não merece comentário em tempo algum. Então, a gente nunca bate em cima dos outros. É porque a perturbação quem traz para essa casa é você. Você que é o perturbado. Isso não ajuda, que aí você está reforçando o processo da perturbação. Então, a gente entra com o positivo, ao invés de ficar revirando a lâmina dentro da pessoa que a gente está querendo ajudar. Nosso irmão Dirceu Meiado pergunta assim: nas casas espíritas está com uma grande dificuldade de atrair os jovens para a evangelização. O que precisaria mudar, Jorge? Nós temos que catar os jovens e trazê-los para o movimento espírita. Eu disse catar. Catar tem 5 letras. Letra C de conteúdo. Porque se fizer doutrina espírita sem conteúdo, não vai servir para nada. Melhor não trazer. Primeiro, conteúdo. Catar. Letra A. Acolhimento. Eles não são acolhidos, então você tem que acolher esse pessoal. Então, tem que dar conteúdo e tem que acolher. Letra T, trabalho. Ninguém fica no movimento espírita se não for confiado a ele uma tarefa. Todos nós que estamos no movimento espírita só ficamos porque alguém confiou em nós e nos deu uma atividade para fazer. E a gente hoje está, de alguma forma, dificultando com que as pessoas atuem no movimento. Então, letra C, conteúdo. Letra A, atendimento, acolhimento. Letra T, de trabalho. Segunda letra A, arte. Esse negócio muito engessado, muito duro, é muito ruim. Então, tem que ter arte. Só que a arte está lá embaixo, está lá no portante do conteúdo. Senão, era um grupo artístico. Ele é um grupo espírita. O primeiro é a letra C, de conteúdo. Bons conteúdos, boas discussões. A arte tem que vir depois do trabalho, depois do acolhimento, aí sim, mas tem que ter. E como último ponto, nós temos que reunir as pessoas. Se nós temos um grupo de jovens que não se reúne fora da casa espírita, ele é um grupo doente. Grupos de jovens saudáveis são grupos que se reúnem fora do ambiente espírita. Agora, eu preciso fazer um comentário sobre essa questão de juventude na casa espírita. Algumas pessoas alegam que, como o movimento espírita está com a juventude pequena, que ele vai acabar. Isso não é verdade. A principal porta de entrada no movimento espírita não é a juventude, é o grupo adulto. Vá na sua casa espírita e pergunte quem entrou no centro espírita depois dos 25 anos. Olha a quantidade. Nós temos um êxito muito grande no trabalho com adultos. A nossa pegada do trabalho espírita é para adulto. Poderíamos realmente melhorar a pegada para jovem, mas mais por eles do que pelo movimento espírita. Mais por eles, para que eles não caiam nas ciladas que existem para as pessoas mais jovens. Mas o movimento espírita, ele caminha com os adultos, ele caminha bem. Dá uma olhada no movimento espírita, olha quanto adulto está trabalhando aí. Quanta gente entrou no movimento espírita depois de 25 anos. Então, não é a juventude a principal porta. Nós temos que fazer, sim, claro, é importante fazer para acolhê-los, porque eles precisam. O movimento espírita precisa, mas eles precisam. Então, nós vamos precisar de mais ferramentas para realizar o trabalho.
que tem que ser feito. Nós temos agora, Jorge, os convidados do mês de julho, né? Que nós teremos no programa. Dia 5, sábado que vem, Edmir Garcia, da cidade de Bebedouro. Dia 12 de julho, Mariana Trevisanuto, de Barra Bonita. Dia 19 de julho, Álvaro Mordecai, de São Paulo. E dia 26 de julho, nosso querido Robson Pavan, aqui da cidade de Jaú. Mais uma pergunta, pessoal? O tempo já esgotou, não vai dar. Realmente o tempo esgotou. Só uma última perguntinha aqui do Paulo Pessoa. Um grande abraço ao SEAC da cidade de Dracena, o nosso querido Paulo Pessoa, né, que hoje participou bastante do programa aqui. Ele só pergunta: poderíamos dizer que o espírito mentor e o anjo guardião pode ser o mesmo? Sim, é só nomenclatura. Espírito guia, espírito mentor, anjo guardião, é tudo a mesma coisa. É que a expressão anjo guardião, ela vem mais da teologia clássica cristã, que estabelece um espírito que é criado quando você nasce. Então, quem é o anjo guardião? É um anjinho que Deus criou quando você nasceu para cuidar de você. Então, esse conceito não é o conceito da doutrina espírita, porque ele seria pré-existente. O chamado anjo guardião, o mentor, o espírito guia, como queira chamar, ele é pré-existente. Então, é só por isso que a gente não usa muito. Mas é a mesma coisa, Paulo. É a mesma coisa. Só uma questão que isso é um conceito mais até da Igreja Católica em si, do que propriamente da doutrina espírita. Mas, bem entendendo, é exatamente a mesma ideia. Muito bem. Tranquilo? Então, um grande abraço ao nosso querido Paulo. Dracena, uma cidade bem razoavelmente distante aqui, viu, Jorge? A Piratininga cobre aproximadamente 80 cidades em volta dela. Dracena é uma delas. É isso aí. E a internet também facilita para o mundo. A internet né? As ondas da Piratininga cobrem aproximadamente 80 cidades. E a internet... o AM dela cobre isso? Puxa vida. Cobre isso. Que legal. Parabéns para a nossa Rádio Piratininga. A Rádio Bandeirantes. Por isso que a gente tira a Rádio Bandeirantes de São Paulo e entra com a nossa de Jaú aqui na hora do programa. Temos essa conexão também. Bom, o programa está terminando, já terminou, Jorge. Maravilhosa as suas explanações, as suas explicações. Com certeza nos esclareceu muito. E, infelizmente, o tempo é implacável e nós temos que entregar o programa. Gostaria de agradecer a sua participação, de você ter aceitado o nosso convite. E vamos agendar para futuros programas aqui, Jorge. Porque, realmente, o que está bombando aqui no chat, aqui nas redes sociais, o pessoal não gostou, adorou, amou a sua explanação. Suas palavras finais. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o carinho dos companheiros aqui no chat, que eu também estou lendo. Muito obrigado, Maria Luísa Ciotti, e muito obrigado a todos, a vocês aí da mesa, muito obrigado. E deixar como recomendação final que a gente nunca desista daqueles que nos foram confiados, que a gente faça o nosso trabalho de entender que a nossa família é a nossa grande prioridade. O grande objetivo das nossas existências é nós trabalharmos as nossas famílias não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos através do esforço de não desistir daqueles que foram confiados à nossa guarda. Gratidão, Jorge. E o nosso querido Dagoberto Costa dizendo, chega até em Jundiaí, que é pertinho de São Paulo. Olha que maravilha. E assim termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de preferência em família, com muito amor, paz e harmonia. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de trabalho com muito aprendizado, realizações e produtividade. E até o próximo programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz.
Reflexão sobre a doutrina espírita. Palavras de otimismo e conforto espiritual. Mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Rick Tosta. Oferecimento: Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está